Senhor, que Teu amor possa sempre estar de uma maneira inconfundível com a gente, Pai. Que essa verdade que o Senhor nos ama nunca se afaste das nossas mentes, Jesus. Para que tudo que a gente faça, Senhor, para que sempre que a gente olhar para Ti, Senhor, a gente lembre o quanto o Senhor nos ama, Pai. O quão infinito é o Seu amor por nós, Senhor. O quão bons são os Teus planos para conosco, Jesus. O quão boa, perfeita e agradável é a Sua vontade, Jesus. Quanto prazer a gente pode encontrar na Sua presença, Jesus. Quanta segurança a gente pode encontrar no Teu altar, Senhor. Eu te peço, Pai, para que essa verdade, Senhor, do Teu amor, Deus, nunca se afaste das nossas vidas, Pai. Que seja cada vez mais perceptível, Jesus, sobre nós e através de nós, Senhor. A gente te pede, Pai, para que nesse momento, Senhor, a gente possa ser lembrados do Teu amor por nós, Jesus. Possamos ser abastecidos da Tua presença, Senhor, todos os momentos, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. Eu vou confessar que eu achei que ia ter um pouquinho menos gente hoje, dado que é 2 de fevereiro. Sobraram só os guardiões de Curitiba aí. Tá todo mundo viajando e vocês aqui cuidando da cidade. Quem é que estava aí no culto da virada? Vão no culto da virada, gente, é bênção. Todo final de ano tem um culto aqui para celebrar a virada de ano. Então, venham passar a virada de ano aqui na igreja de vocês, é uma bênção, sempre muito legal. Quem aqui já viajou? Quem aqui ainda vai viajar? Quem aqui não viajou nem vai viajar? Que Deus dê força para vocês. Esses são de verdade os guardiões de Curitiba. Vamos ficar aí cuidando de tudo. Vai estar todo mundo longe. Vocês vão, no máximo, viajar para Campo Comprido. Ouvi uns velhos rindo da piada aí, mas ok. Isso aí, gente. Ano novo começando. Quem é que tem costume de fazer resoluções de ano novo, metas de ano novo? Eu confesso que eu não tenho muito, não. Mas quem é que tem? Levanta a mãozinha aí. Tá, também menos gente do que eu imaginava. Mas é normal a gente fazer essas coisas, né? Não é surpresa para ninguém. Mas a verdade é que a gente tem mais um ano nas mãos. Deus nos entregou mais um ano para a gente fazer o que a gente decidir fazer com ele. Você sabe o que você vai fazer com o seu ano? Com mais um ano? Não sei, às vezes você está passando por uma mudança na sua vida e todo o seu planejamento para o próximo ano está voltado para isso. Às vezes você está indo para o terceirão, ou às vezes você acabou de terminar o terceirão, teve uma galera aí que eu vi que transicionou agora. Ou às vezes você está entrando no ensino médio, a galerinha que acabou de sair do 9º ano. Tem uns aqui na frente que eu sei. A pessoa que eu queria chamar a atenção agora está conversando, que legal. Isso aí. Tem alguns aqui que estão passando por essa transição do 9º para o 1º, do 2º para o 3º, do 3º para a faculdade. Ou é só um ano normal, só mais um ano começando, mais aula, mais prova de física para você poder reprovar. Mas a pergunta é, você sabe o que você vai fazer com esse ano, com mais um ano nas mãos? E é sobre isso que eu queria falar aqui hoje. Vamos lá. Para responder essa pergunta, eu queria que a gente lesse o texto de Mateus 25, do 14 ao 30. Com certeza você já conhece esse texto, mas acompanhe aí comigo. A clássica. Quem achou diz achei. Quem não achou diz não achei. E quem não trouxe Bíblia, fica quieto e lê que vai aparecer ali no telão. Então, vamos lá. Versículo 14. Também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem.
o que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos juntou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria com o seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que te pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que colho onde não plantei e que junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse recebesse com juros. Porém, tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Senhor Jesus, eu te peço, Pai, para que nesse momento a sua palavra possa falar aos nossos corações, Jesus. A sua palavra é viva e eficaz, mais afiada que uma espada de 2 gumes, Senhor. E eu te peço, Deus, para que a tua palavra penetre nos nossos corações, Jesus. Para que a tua palavra separe dentro dos nossos corações o que é do teu espírito, Jesus, o que é dos nossos corações, o que é da nossa alma, Jesus. Eu te peço, Deus, para que a tua palavra, para que a tua mensagem, Jesus, chegue inalterada, Senhor, a cada um de nós, Senhor, para que possamos receber a honra que é sermos ministrados por ti, Jesus, sermos aconselhados por ti, Jesus, e até sermos exortados por ti, Senhor. É o que a gente te pede e te agradece, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Tem alguém aqui que não conhece esse texto? Não precisa ficar com vergonha, pode falar. Fechou. Ele é um texto relativamente famoso. Nele, Jesus está explicando o reino de Deus, o funcionamento do reino de Deus. Ele começa falando que o reino de Deus é como essa situação aí, com base nessa lógica mercantilista que havia na época, que ele usou para ilustrar o que estava acontecendo. Tem a palavra talentos aí. Se você tem uma Bíblia NVI ou uma Bíblia com notas de rodapé, vai estar escrito ali embaixo que um talento não é tipo o que tem uma pessoa talentosa. Um talento é uma quantidade de ouro, uma quantia de ouro. Ouro ou prata, mas nesse caso se refere especificamente ao ouro. Que vale 35 quilos. Eu tive o capricho de fazer as contas e um talento naquela época era 6.000 denários, que é 6.000 dias de trabalho, salários diários de um trabalhador médio. Que, tipo, se a gente for pegar, tipo, um dia de trabalho, considerando um salário mínimo no Brasil, um talento vai dar, tipo, 324 mil reais. Tipo, é coisa pacas, tá? Eu já vi gente falando, tipo, o talento é uma moeda. Daí ele deu uma moeda para um, uma moeda para outro, outra moeda para outro. Não, ele deu, tipo, muito dinheiro mesmo. Tipo, ao todo ele deu o que seria equivalente a, tipo, 2 milhões e 600, assim. Então os caras estavam lidando com um pouquinho de dinheiro, né? Mas, numa coisa, quem compara os talentos a talentos de verdade está certo. Que esses talentos estão aqui para representar as coisas que Deus nos deu. Não sei, talentos, sim, também, por que não? Dons, tempo, relacionamentos, recursos. Todas essas coisas estão sendo aqui representadas por esse dinheiro, por esse recurso que esse mestre entregou aos seus servos. E aqui ele representa o que ele espera desses servos enquanto ele foi viajar. E a gente se assemelha
com esses servos em um aspecto, que Deus entregou coisas nas nossas mãos. Deus deu coisas nas mãos de cada um de vocês. E Ele espera que vocês façam algo com o que Ele deu para vocês, até Ele voltar. Deus colocou 1 ano nas mãos de vocês. Vocês têm mais 1 ano nas mãos. E o que vocês vão fazer com esse ano? Quando a gente recebe uma coisa de Deus, tem 3 atitudes principais que a gente tem que ter frente a essas missões que a gente recebe. A gente deve obedecer, a gente deve confiar e a gente deve buscar a Ele. Primeiro, quanto à obediência, é importante notar que esse mestre não deu aos seus servos esse dinheiro, ele confiou a eles, é diferente. Ele não deu posse, ainda pertencia a ele. Era um dinheiro que era desse senhor. E às vezes parece meio severa a postura desse chefe, né? desse mestre. Tipo, como assim? Ele é um homem que colhe onde não semeou. Que ele quer o resultado sem ter que trabalhar lá que nem os servos. Parece que é severa a postura dele quanto ao o último servo que recebeu 1 talento só, porque ele devolveu igualzinho, assim, ele não sumiu com o dinheiro, estava ali, ele não perdeu nada. Mas o lance é que se esse mestre não tivesse viajado, esse dinheiro continuaria sendo aplicado em seja lá qual fosse o negócio, fosse uma fazenda, fosse empréstimo, sei lá. Esse dinheiro continuaria sendo aplicado e continuaria produzindo. E quando ele estava nas mãos desse servo, esse dinheiro ele foi inútil. Ele não ajudou em nada ao mestre que deu esse dinheiro. Parece que era muito o que ele pediu, mas ele pediu o mínimo. Ele pediu para as coisas continuarem funcionando enquanto ele estava longe. Ele confiou muito a esses servos. E sabe, Deus ele confiou muito a nós. Ele não confiou só coisas legais para você viver a sua vida. Ele não confiou a você só talentos, ele não confiou só amigos, ele não confiou só o conforto, as oportunidades que ele te deu, mas ele confiou a você o reino dele. Ele te confiou o movimento do reino, o avanço do reino. Não que ele precise de você para isso, mas ele te convida a participar, e ele te confiou parte desse reino, ele colocou parte disso nas tuas mãos, através de tudo que ele te deu. Você tem um papel como servo, como mordomo do Senhor, de obedecer a Ele, de multiplicar tudo que Ele colocou nas suas mãos. Deus te deu muita coisa. Assim como Ele deu muito em valor para esses servos, Ele deu muita coisa para você. Às vezes você pode pensar não sou útil para o reino de Deus porque não sou líder de célula, porque eu não sou bom evangelista e porque eu não toco no louvor. Mas tem coisas na sua vida que podem ser usadas para o reino de Deus. Deus ele deu para esses servos conforme a capacidade de cada um deles, como fala lá no versículo 15. Ele deu a cada um conforme a capacidade. E no final, o servo que tinha 2 e o servo que tinha 5, um terminou com 10 e outro terminou com 4. Mas ele elogia os 2 da mesma maneira. Os 2 ele chama de servo bom e fiel. Sabe, Deus ele não espera que você seja incrível com o que você tem. Ele espera que você dê o seu melhor. E é isso que ele espera. É isso que ele quer que você faça com o que você recebeu. Ele quer que você faça o seu melhor para o reino de Deus. Eu não sei se nesse próximo ano você vai mudar de contexto, você vai mudar o seu ciclo de amigos, se você vai mudar de sala, talvez, você vai mudar de ambiente, ou se você vai continuar no mesmo lugar, mas ele te entregou o que quer que você vai tomar posse agora. Ele te entregou nas suas mãos a sua sala,
Ele entregou nas suas mãos a sala do seu cursinho, Ele entregou nas suas mãos a sala da sua faculdade, em alguns casos aqui. E Ele espera que você faça algo com isso. Não desperdice o que Deus te deu. Se você tem muitos amigos, então que os seus muitos amigos glorifiquem a Deus, que as suas muitas amizades glorifiquem a Deus. Se Ele te deu muito conhecimento ou acesso ao conhecimento, para que o seu conhecimento ele glorifique a Deus, que você honre o acesso que você tem. Sabe, tudo que Deus nos deu pode e deve ser usado para o reino dEle. Eu falo bastante disso, para quem já me ouviu falando, às vezes eu falo na school. Tem bastante gente da school aqui? Baita, fala deles. Quase sempre que eu falo na school, eu menciono que em 2023 eu participei de um projeto missionário, alguns aqui conhecem, que é o Telos, que é a escola missionária da nossa igreja, que na época era um ano inteiro, e eu fiquei um ano inteiro nesse projeto, um ano inteiro em missões. E a gente viajava pra caramba, assim, oficialmente foram 12 campos missionários que a gente participou ao longo do ano. Tá certo, né? Isso aí. É porque a Kel fez também, ela lembra as coisas melhor que eu às vezes, mas enfim. E ao longo dessas viagens, ao longo desse ano, a gente passou muito tempo, em carro, em van, em ônibus, em avião, em barco até. E eu vou contar um segredo para vocês. Não contem para ninguém, tá? Eu não fui uma pessoa muito diligente ao longo desse ano, ao longo do ano do Telos. Quando tinha coisa para fazer, eu fazia com o maior ânimo do mundo, mas a gente tinha um plano devocional diário ao longo do ano, que eu tá rindo já, que a gente tinha que ler até terminar o ano. Até terminar o ano a gente tinha que ler a Bíblia inteira. Só que daí chegou em julho, o nosso campo era o Espírito Santo. Era uma das Cristolândias no Espírito Santo, uma unidade da Cristolândia no Espírito Santo. E eu leio um pouquinho devagar. E eu estava um pouquinho atrasado na minha leitura bíblica. Eu estava uns 3 meses atrasado. Só que a gente tinha muito tempo até chegar no campo. A gente tinha tempo pra caramba. Quando a gente chegasse lá, a gente não ia ter tempo nenhum, quase. Mas a gente tinha bastante tempo. Era uma viagem meio longa, assim, de avião. E eu calculei certinho. Se eu separasse bem certinho os capítulos que eu precisava ler ainda, em cada voo, em cada momento, em cada escala, dava certinho para eu colocar a minha leitura devocional em dia. Eu fiz isso? Não fiz. Eu planejei certinho. Tem muita gente aqui que planeja as coisas e não faz? Planeja detalhe por detalhe, tintim por tintim, fica perfeito, só falta fazer. Então, foi meio que isso que aconteceu. Aí a gente chegou lá, eu não tinha tempo nenhum para ler a mais, né, do tempo que a gente tinha dedicado ao devocional lá. E chegou um belo momento que a gente estava de folga lá no Espírito Santo. A gente, trabalhou um monte, mas toda segunda-feira a gente folgava. Então, ao longo da semana a gente trabalhava lá na Cristolândia, mas chegou uma segunda-feira que a gente decidiu viajar para uma das praias do Espírito Santo. Só que daí a coordenadora do nosso projeto falou: só vai quem está com o devocional em dia. E aí foi todo mundo para a praia e ficou o Gustavo lá lendo. Foi bênção, acabou que eu tive um momento legal com Deus, Deus falou comigo naquele momento, mas foi todo mundo desfrutar daquele momento de descanso, de lazer, e ficou o Gustavo sozinho lá na igreja lendo. Eu não fui diligente com o tempo que eu tive, eu não fui fiel com o tempo que eu tive. Eu tive tempo para isso, eu tive tempo para fazer o que me foi pedido, mas eu não fiz. Às vezes não é tempo a questão para você, às vezes é dinheiro. Não sei quantos de vocês aqui já trabalham, faz um menor aprendiz da vida, ou ganha uma mensalidade mais legalzinha.
que até onde eu sei a maioria dos adolescentes não tem dinheiro nenhum. Era o meu caso, quando eu era adolescente. Mas, independente do que Deus te deu, será que você tem feito o que Deus espera que você faça com o que Ele te deu? E eu te digo, Ele te deu o suficiente, sim. Às vezes você pensa, tipo, eu não sou bom o suficiente, eu não tenho tempo suficiente, não tenho habilidade o suficiente, eu não tenho inteligência o suficiente. Sim, você tem. Deus deu a cada um conforme a sua aptidão. Deus te deu desafios conforme o que você pode cumprir nele. Ele não está pedindo para você ser bem-sucedido, Ele não está pedindo para você ser muito bom, Ele está pedindo para você ser fiel. Ele não fala, servo bom e habilidoso, servo bom e inteligente. Não, Ele fala servo bom e fiel. Você tem sido fiel com o que Deus te deu? Deus te entregou amigos, Deus te entregou relacionamentos, Deus te entregou tempo, Deus te entregou conhecimento. Você tem sido fiel com o que Ele te deu? Eu quero que você pare e pense agora. O que Deus colocou nas suas mãos? O que você tem nas suas mãos que pode ser usado por Deus? O que você tem negligenciado? Não desperdice o que Ele te deu. E a recompensa por obedecer aos servos fiéis, Deus fala, cadê aqui? Participe da alegria do seu Senhor. Em outras versões fala, celebre com o seu Senhor, ou entre na alegria do seu Senhor. Deus, Ele quer celebrar com você, Deus, Ele quer se alegrar com você. Mas como você pode querer isso se você não tem sido fiel com o que Ele te deu? Mas tem uma coisa importante quanto à obediência, que não tem como muitas vezes a gente falha em obedecer por medo do que pode acontecer. E é sobre isso que eu queria falar com vocês agora, sobre confiar. Quantas vezes você sabia o que você tinha que fazer, mas você ficou com medo? Quantas vezes você sentiu que você tinha que orar por uma pessoa, mas você ficou com medo? Quantas vezes você sentiu Deus te direcionando para um caminho diferente, mas você teve medo e por isso você paralisou? Como eu falei, esse Senhor, Ele deu a cada um talentos conforme a capacidade. E esse mestre, ele espera fidelidade, não resultados. Então, não tem por que você ter medo. Deus, Ele deu para cada um conforme o que Ele sabe que é possível, conforme o que Ele sabe que acontece, conforme o que Ele sabe que você consegue fazer. Ele espera somente o seu melhor. Não menos que isso, mas também não mais. Quando Deus nos chama para alguma coisa, quando Ele nos dá uma missão, é normal a gente ficar assustado. É normal a nossa carne nos tentar a desconfiar do que Deus pode fazer através da gente. Mas não é certo você deixar esse medo te impedir de fazer o que você precisa fazer. Não tem como você obedecer a quem você não confia. E você precisa confiar nele. Quem aqui está para acontecer uma mudança relativamente grande na sua vida no próximo ano? Então o pessoal que está indo para o terceirão, o pessoal que está indo para o ensino médio, o pessoal que está indo para a faculdade, ou alguma coisa não relacionada ao mundo acadêmico. Sabe, talvez você esteja com medo agora. Talvez você esteja preocupado. Talvez você esteja assustado com o que vai acontecer. Às vezes você sabe, sei lá, que vai acontecer uma mudança na sua família, que você vai se mudar, ou alguma coisa assim, e você está com medo.
Mas saiba que Deus não te deu nenhum desafio que você não é capaz de cumprir com Ele. Deus não te deu nenhum desafio que você não é capaz de cumprir nele. Deus, Ele pede para ser a fonte da nossa esperança. Deus, Ele nos dá a esperança, como fala lá como Jeremias, Ele nos fala. Deus, Ele nos dá um futuro e uma esperança. E esperança não é otimismo. Esperança é você confiar naquele que você já conhece. Sabe, quem me conhece sabe que a minha rotina é meio esquisita. Eu trabalho aqui na PIB, assim como todos os obreiros do ministério, né? A gente trabalha aqui toda semana, todos os dias da semana, a tarde inteira. Quem que sabia que é um trabalho, de fato, a gente está aqui? Tem alguém que não sabia? Legal, tá. Mas além disso, eu faço teologia à noite. Né? Para você trabalhar na PIB, você tem que ou ser formado em teologia, para você trabalhar na área pastoral na PIB, ou você tem que estar formado em teologia, ou você tem que estar cursando teologia. E, além dessas duas coisas, que pode ser uma surpresa para alguns de vocês, eu faço física de manhã. Eu faço licenciatura em física na UTFPR. E a UTFPR é uma faculdade famosa por judiar dos aluninhos. Tem um pouquinho bastante de conteúdo e de matérias, etc. Quando eu saí do Telos, quando eu terminei o Telos, Deus pediu, eu já cursava física antes, eu tranquei para fazer o Telos, terminou, Deus me pediu para eu voltar para a faculdade. Daí eu falei, tá bom, Deus, eu vou voltar para a minha faculdade, vou terminar o curso, e é isso. Mas aí, Deus me falou uma coisa a mais. Deus me falou que Ele me queria aqui no ministério. E isso ia ser mais trabalhar aqui e mais a faculdade de teologia. Então, 2 faculdades e trabalhar aqui. Aí você pergunta, Gustavo, você é louco? Talvez, mas não foi por isso que eu aceitei. Quando eu estava orando sobre isso, sobre essa proposta que eu tinha recebido de ser obreiro da PIB e tudo mais, Deus, Ele me prometeu que Ele me sustentaria. Que esse desafio para o qual Ele estava me enviando não é maior que o que Ele pode fazer através de mim. Que eu não sou capaz de fato de dar conta de tudo, mas que Ele é. Que Ele é capaz de me sustentar ao longo desse tempo. E tem dado certo. Deus tem me sustentado, Deus tem me dado condições de cumprir com tudo, mas eu precisei confiar para topar esse desafio. E hoje eu tenho provado da boa e agradável vontade de Deus em cada uma dessas esferas nas quais Ele me colocou. Eu não sei quais desafios Deus te deu. Eu não sei quais são os talentos que Ele tem entregado na sua mão, mas tenha certeza que Ele vai te dar a capacidade de multiplicar esses talentos. Ele vai te dar a capacidade de lidar com eles. Confie em Deus e obedeça. E se permita experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não, você não vai conseguir frutificar, você não vai conseguir multiplicar os seus talentos se você não confiar em Deus. E Ele espera que você haja com fidelidade, mesmo quando você não tem muito controle sobre o resultado. Porque Ele espera de você simplesmente que você seja fiel, não que você tenha sucesso. Você não precisa ficar com medo do resultado, com medo do que vai acontecer. Não, confie em Deus. Ele espera sim que você faça planos com o que Ele te deu, que você planeje como você vai usar os bens que Ele confiou, mas entregue a Ele os seus planos também. Mas tem um porém, não tem como a gente confiar em quem a gente não conhece. Por isso que a terceira coisa que eu queria trazer para vocês aqui é sobre a busca. Sobre buscar a Deus. Se a gente for ler lá de novo, os versículos 24 a 30.
Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei, então deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que, quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Tá, pode parar aí. O problema desse terceiro servo não é um problema matemático, não é que ele não soube administrar o dinheiro, é um problema relacional. Ele não conhecia as expectativas do Senhor quanto a ele. Ele não conhecia o que o Senhor esperava dele. Ele achava que ele não tinha como confiar que ele era capaz, porque ele não se permitiu conhecer o Senhor dele. Ele tinha uma imagem distorcida do mestre dele. E sabe, muitas vezes a gente não consegue confiar e, por conseguinte, obedecer a Deus, porque a gente tem uma imagem distorcida de Deus. Porque a gente tem uma visão distorcida de quem Ele é e do que Ele espera de nós. Muitas vezes você pode ter, eu já vi muitas pessoas que têm medo do chamado, têm medo do que Deus chama essas pessoas para fazer, por achar que Deus não ama essas pessoas, que Deus vai largar essas pessoas às circunstâncias da vida e vai deixar por isso mesmo. Eu também já vi muitas pessoas que não conseguem obedecer, não conseguem confiar, não conseguem se sentir amadas por Deus, porque tem a visão de que Deus é distante, que Ele é um Deus que cobra, um Deus que exige mais do que você é capaz de cumprir. Isso, infelizmente, é muito normal, mesmo no meio ministerial. Tem muitos pastores que eu já vi que relataram ter problemas com enxergar Deus da maneira certa. O que você crê sobre Deus pode sim determinar como você age com o que Ele te dá. É por isso que buscar a Deus é tão importante. Você não tem como confiar em quem você não conhece. Por isso a gente precisa conhecer a Deus. Você precisa se movimentar na direção dEle. Buscar produz movimento. Enquanto evitar a Deus, enquanto ter medo, produz parálise. Te paralisa, te congela, não te impede de viver o que Ele tem para você. Quem aqui já leu o livrinho do discipulado da PIB? Ou dando discipulado, ou sendo discipulado. Então, muito provavelmente, você conhece essa historinha. Eu confesso que é, a minha coisa favorita do livrinho do discipulado. Tá logo nas primeiras semanas, que é uma historinha muito fofinha, mas muito forte, que traz no livrinho do discipulado. Se você lembra, se você já ouviu, se você lembra dessa história, finge que você não conhece, porque eu vou falar ela aqui. Mas o lance tinha um cara, eu não lembro certinho agora o ambiente, mas vamos fingir que é nas cataratas do Iguaçu. Ele joga um cabo de uma catarata a outra. Vi uma galera, é essa história. Ele joga um cabo de uma catarata a outra e pega um carrinho de mão. Aí, obviamente, junta uma multidão para ver o que aquele louco está para fazer. E aí ele começa a gritar: quem acredita que eu consigo atravessar esse barbante, esse cabo, com esse carrinho de mão? Aí todo mundo, eu. Quem acredita que eu consigo atravessar esse cabo com a pessoa nesse carrinho? Aí todo mundo, eu acredito. Quem se voluntaria para subir no carrinho? Aí todo mundo ficou quieto. Dava para ouvir só o barulho das cataratas. Aí do meio da multidão levanta a mão de um menino. Um criança chega lá e se voluntaria para ser levado no carrinho de mão.
Aí vai lá, o menino sobe no carrinho de mão, o cara atravessa o cabo e volta, e todo mundo prendendo a respiração para ver se vai cair ou não, se o menino vai ter uma crise de pânico e derrubar o cara junto. Daí ele chega e devolve o menino são e salvo, e todo mundo... Aí chega um cara muito curioso e chega pro menino: mano, por que você fez isso? Como assim você sobe no carrinho desse cara e atravessa as cataratas? Como você confiou nele? Aí o menino fala: ele é meu pai. Eu já falei isso umas 2 vezes, eu vou repetir. Não tem como a gente confiar em quem a gente não conhece. Será que você tem buscado a Deus o suficiente? Será que você conhece Ele o suficiente para confiar que Ele pode e vai agir através da sua vida, agir sobre a sua vida, que Ele vai te guiar sobre esses desafios que você não sabe como resolver? Será que você conhece Ele o suficiente? Será que você conhece Ele o suficiente para entender a vontade dEle? Para entender o que Ele espera de você? Para discernir quando você está ouvindo Ele de fato? Você tem intimidade o suficiente com a palavra dEle para saber o que Ele espera de você? É conhecendo a Deus que a gente entende como obedecer, que a gente entende como confiar, que a gente consegue entregar diante dEle a nossa mordomia como adoração de fato. A nossa obediência como adoração. E Ele espera sim que a gente obedeça. Assim como o Luiz falou no momento da ceia, Ele tem mais alegria na obediência do que em meros rituais, do que em meros sacrifícios, do que um mero levantar de mãos na hora do louvor. Ele espera que você obedeça a Ele. Assim como Ele fala em João 15:14, vocês são meus amigos se obedecem os meus mandamentos. E não tem como a gente obedecer a quem a gente não conhece. Eu não sei se você está satisfeito com o quanto você buscou no passado. Eu não sei se você conseguiu cumprir o seu plano devocional sem o YouVersion denunciar nenhum dia perdido lá. Eu não sei se você está contente com o quanto você buscado, quanto você tem buscado, mas eu quero que você pense agora no próximo ano. Você que fez as suas resoluções de ano novo aí, você sabe que existe uma chance gigantesca de você chegar lá por... Eu ia falar agosto, mas tem uns que morrem mais cedo, né? Tem, tipo, o cara chega em abril e já está querendo jogar tudo para cima. Você sabe que tem uma chance grande disso acontecer. Mas eu não estou falando aqui de uma resolução de ano novo. Esse ano eu vou buscar Deus direitinho. Esse ano eu vou ler a Bíblia o ano inteiro. Esse ano eu vou ler livro de tal pessoa, de tal pessoa, tal pessoa. Eu vou aprender a orar por tanto tempo seguido. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando de conhecer a Deus, conhecer o seu mestre, conhecer o seu pai. Não é só você se comprometer a isso. É você entender que Ele é uma pessoa, que Ele espera coisas de você, que Ele espera por você na presença dEle, que Ele espera ter você com Ele em cada momento da sua vida. É conhecer a Deus. Como o Dal fala, pode ficar de pé para parecer que está acabando. Pode ficar de pé, estou falando sério. Como eu falei, a gente não pode obedecer àquele em quem a gente não confia, nem confiar em quem a gente não conhece.
Não tem como a gente ser um servo bom e fiel se a gente não se sujeita à vontade, à pessoa do nosso Senhor. Obedecer é uma responsabilidade que a gente tem. O que Ele entregou nas nossas mãos é uma responsabilidade que a gente tem. Cada uma das coisas. Não sei o que você tem nas suas mãos, mas é sua responsabilidade. Confiar nele é você ter esperança na boa vontade dele, no agir dele, no quanto ele te ama. O quanto a gente cantou aqui que ele nos ama. E a gente vive isso confiando nele. Confiando nas missões que ele nos deu. E no quanto ele pode fazer sobre a nossa vida e através da nossa vida. E buscar a ele é o mais importante, é se relacionar com ele. É a base de tudo isso. Não tem como você fazer absolutamente nada disso se você não busca a Deus, se você não conhece a Deus. Eu quero que todo mundo abaixe a cabeça agora, feche os olhos. Eu quero que você pense, o que Deus te entregou? Você tem sido fiel com o que Ele te entregou? Você tem multiplicado esses talentos valiosos que Ele colocou na sua mão? Como eu falei, Ele não colocou pouco na sua mão. Então Ele não espera que você faça pouco. Ele colocou muito, então Ele espera que você faça muito com o que Ele te deu. Será que você tem sido fiel? Será que você tem confiado mais em Deus ou na sua própria capacidade? Será que você tem tentado multiplicar as coisas com a sua força ou você tem confiado em Deus? Quero que você pense em tudo que aconteceu em 2025. Você consegue lembrar de mais momentos em que você teve medo e enterrou as coisas que Deus te deu? Ou que você confiou nele e assumiu as responsabilidades? Nós temos uma responsabilidade. Vocês têm uma responsabilidade. E não é uma responsabilidade pequena. Ele confiou o avanço do reino dele nas suas mãos. O que você vai fazer com esse ano que ele te deu? Com mais um ano nas suas mãos? Talvez você tenha desperdiçado tudo que Ele tem te dado até aqui. Talvez você desperdiçou o ano passado, assim como você vem desperdiçado todos os anos, desde a pandemia, ou desde que você nasceu, talvez. Mas não desperdice mais um ano. Não desperdice mais uma oportunidade de se aproximar dEle, de estar no centro da vontade dEle. Não desperdice mais uma oportunidade de ser um servo bom e fiel. Eu não sei vocês, mas quando eu chegar no céu, eu não quero que Deus faça uma contagem de todas as pessoas que eu já fui usado. Não quero que Ele faça uma contagem uma nota para cada momento que eu ministrei alguma coisa. Não quero que Ele conte cada pessoa que foi salva pelo meu intermédio. Não. Tudo que eu quero ouvir quando eu chegar no céu é Deus olhando para mim e falando: servo bom e fiel, entre na alegria do seu Senhor. Se você concluiu que você não tem sido um servo bom e fiel, que você tem sido um servo negligente, um servo covarde, ou um servo que não conhece o seu Senhor, quero que você saiba que não precisa continuar assim. Deus, Ele espera que você se volte para Ele. Ele espera encontrar na sua vida multiplicado cada talento que Ele colocou na sua vida. E você não precisa continuar sendo um servo mau e negligente. Ainda dá tempo.
não precisa ser que nem esse terceiro servo que esperou até o senhor dele voltar para ouvir o que ele tinha que ouvir, para dar ouvidos ao senhor dele. Você pode dar ouvidos para o seu senhor agora. Você pode colocar diante dele os talentos que você tem escondido, que você tem enterrado. Você pode confiar nele, colocar nele, depositar nele a sua confiança. Não importa quais sejam os desafios que você está para enfrentar. Ainda dá tempo de você conhecer ele, de você conhecer o seu pai, o seu mestre, o seu Senhor. E é isso que ele espera de você. Ele não espera algo extraordinário. Ele só quer te ter. Ele só quer ter você. Quanto mais você vai precisar passar para você se entregar para Ele. Se você sente que você tem sido um servo mau e negligente, que você tem negligenciado o que Ele tem te entregado, que você não tem confiado nele, nem buscado a Ele, nem conhecido Ele como Ele quer que você conheça, eu vou pedir para você vir aqui à frente. Esse texto ele é sobre inatividade, então não é permanecendo inativo que você vai melhorar. Se você sente que você quer buscar mais a Deus nesse próximo ano, que você quer colocar mais diante dele os seus talentos, não é permanecendo inativo que você vai passar a ser um servo bom e fiel. Então por isso que eu estou te pedindo, se movimente e vem aqui à frente. Se de repente você tem tido dificuldade em confiar em Deus, com os próximos desafios que você vai ter, com as próximas dificuldades que você está para ter nesse próximo ano, você tem muita coisa grande para acontecer e você tem tido dificuldade de confiar em Deus, pode vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Sim, Ele espera que você multiplique os talentos que Ele colocou na sua mão, mas Ele ainda é o seu Deus, Ele ainda é aquele que te criou e te vê com olhos de amor e te ama. Ele ainda quer te ajudar a cumprir as missões que Ele te deu. Então nesse momento coloca diante dele o que tem te afastado dele. O que tem te impedido de multiplicar os talentos que Ele colocou na sua mão? O que tem te impedido de se achegar a Ele, de buscar a Ele de maneira íntima e verdadeira? Coloca diante dele agora. Se você ficou no seu lugar, estende as suas mãos e intercede pelo pessoal que está para cá. Essa não é uma decisão simples. Isso não é uma meta de ano novo. Isso é um compromisso. Isso é um voto. Você já deu o primeiro passo de sair da inatividade? Agora você precisa permanecer nesse compromisso que você está assumindo agora, confiando que Deus vai te sustentar, que Ele vai te dar o resultado que você precisa produzir.
que Ele vai agir sobre você, sobre cada circunstância na sua vida e através de você também, sobre as circunstâncias ao seu redor, sobre as pessoas ao seu redor. Senhor Jesus, eu te peço, Pai, por cada pessoa que está aqui na frente, Jesus. Eu te agradeço, Pai, porque se eles estão aqui é porque eles têm um desejo de te agradar, Senhor. Porque eles têm um desejo de te adorar com a vida deles, Pai. Eu te peço, Jesus, para que o Senhor os dê força para cumprir os votos que eles estão fazendo aqui. Para cumprir os compromissos que eles estão assumindo aqui diante da sua presença, Pai. Que a sua presença os acompanhe, Jesus. E para que eles sejam incapazes de se esquecer disso. Para que eles sejam incapazes de esquecer, Senhor, o quanto o Senhor os ama, Jesus. O quanto o Senhor é poderoso, Senhor, e quão bons são os seus planos sobre a vida de cada um deles, Pai. Te peço, Senhor, para que mais do que mais um ano, 2026 possa ser um ano que eles possam olhar para trás no futuro e se lembrar de momentos de crescimento em Ti, Jesus, de momentos de obediência a Ti, Senhor, de momentos que eles puderam provar da Tua boa, perfeita e agradável vontade, Jesus, desfrutar dos Teus planos para eles, Jesus. Pai, para que em nome de Jesus eles possam ouvir a Tua voz chamando eles, Senhor, de servos bons e fiéis, e possam encontrar alegria na Sua presença, Deus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Tem bastante gente aqui na frente, mas não posso sair daqui sem falar isso. Às vezes você não sabia que Deus, Ele quer ser próximo de você dessa maneira. Às vezes você ouviu isso algumas vezes, mas nunca entendeu isso de maneira real, de fato. Às vezes você não está na posição de se ver como um servo bom e fiel, nem mau e negligente, porque nem servo de Deus você é ainda. Tem pessoas aqui que ainda não são servos de Deus e que se encontraram agora com a verdade de que é possível, de que você vai encontrar alegria na presença de Deus. Eu quero que você abaixe a cabeça no seu lugar. Você que ainda não é servo de Cristo, que deseja ser, que deseja começar a sua caminhada com Cristo agora, seu relacionamento com Cristo agora, eu preciso que você saiba que Ele tem planos para você. Não vai melhorar tudo na sua vida daqui para frente, mas Ele tem planos para você, e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, como eu falei várias vezes aqui. Ele tem coisas para te entregar, Ele tem bênçãos para te dar, e a primeira delas é você poder se ver como filho de Deus, não só servo, mas um filho de Deus, um amigo de Deus. Ele quer ser seu amigo, Ele quer ter você como filho dEle. Como a gente falou no momento da ceia, Ele morreu pelos nossos pecados, é pelo sangue dEle que a gente pode entrar na presença dEle aqui hoje. Ele se sacrificou por cada um de nós, pelos nossos pecados. E se você quer colocar os seus pecados na conta dEle hoje e passar a ser um servo de Deus, um filho de Deus, eu quero que você repita comigo essa oração. Não é uma oração mágica, e não é essa oração que vai fazer de você um filho de Deus. Mas enquanto você
repete essas palavras, que você assuma de fato esse compromisso com Deus. Então, você que quer se entregar para Jesus nesse momento, abaixa sua cabeça e repete essa oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador e que eu preciso do Senhor. Eu reconheço que eu não mereço nada do que o Senhor pode me dar, mas que pela sua graça eu posso ser chamado de seu filho, e que o seu sangue na cruz me livrou dos meus pecados e me permite te servir. Eu me arrependo dos meus pecados e te recebo como meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Senhor Jesus, eu quero te pedir, Pai, por cada pessoa que repetiu essa oração, Jesus, seja aqui no templo ou seja em casa, havendo alguma transmissão, Senhor, eu te peço, Pai, por cada um desses compromissos que foi assumido aqui, Deus, sela com o seu Espírito, Jesus, sela com o seu Espírito, Senhor, cada filho que foi adotado nessa noite, Jesus, cada alma que foi recolhida para Ti nessa noite, Jesus, para habitar na Sua presença, na Sua doce presença, Jesus. Eu te peço, Deus, para que o Senhor os acompanhe, Senhor, que o Seu Espírito os acompanhe, Jesus, de maneira perceptível, Jesus, de uma maneira especial, Senhor. Eu te peço, Deus, para que o Senhor possa estar nutrindo essas almas com a Sua palavra, Jesus, com a Sua presença, Senhor, com a Tua verdade, Jesus, e para que o Senhor possa usar essas pessoas conforme a Sua vontade, para o avanço do Teu reino, Jesus, conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Deus. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. É isso, gente. Que o amor de Deus, que a graça de Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com vocês ao longo de todo esse ano. Podem vir aqui na frente celebrar a liberdade de vocês em Cristo com mais uma última música agitada.